Chegamos em um dos momentos muito tristes na história do povo de Israel. Eles estão peregrinando pelo deserto, receberam as orientações do Senhor, viram o milagre de Deus acontecendo na história do povo, e agora nós vamos ver revolta, rebeldia, o juízo de Deus e a graça e a misericórdia do Senhor. Estamos lendo o livro de Números e hoje a nossa leitura está no capítulo de número 16. Nesse capítulo nós encontramos toda essa história e eu te convido a fazer a leitura de todo o capítulo e ver o agir de Deus na história do seu povo. E fica uma pergunta: quem é do Senhor? A ideia é de pertencimento. Haviam pessoas que estavam no meio do povo, mas não pertenciam ao povo de Deus. Eram da tribo de Levi. Eles tinham a responsabilidade de cuidar de todo o serviço de adoração ao Senhor, o serviço do sacrifício. E agora eles se revoltam, eles se rebelam contra Moisés. Na cabeça deles, no pensamento deles, mas a rebeldia deles é contra o Senhor, o nosso Deus. Em Números, capítulo 16, versículo de número 3, diz assim: agora chega, todo o povo pertence a Deus, o Senhor. Cada um deles é de Deus, e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês querem mandar no povo de Deus? Coração obstinado, deixando que a arrogância, a prepotência tomasse lugar a uma visão de humildade e de serviço. A resposta de Moisés vem no versículo de número 5, que diz assim: amanhã cedo o Senhor Deus nos mostrará quem é dele e quem foi separado para o seu serviço. É amanhã. Eu creio que Deus estava dando um tempo para que eles estivessem refletindo sobre o pecado deles, porque a rebeldia deles não era contra Moisés e Arão, mas contra tudo aquilo que o Senhor, o Deus eterno, o Todo-Poderoso, tinha determinado para o seu povo. Muitas vezes, na nossa caminhada, olhamos também essa mesma história acontecendo no contexto do povo de Deus no século 21. Pessoas brigando, pessoas querendo ocupar posições no meio da congregação, no meio da igreja do Senhor. O reino de Deus não é discurso, não é posição social, hierarquia, não são aparências. O que define que se você pertence ou não ao reino de Deus é o senso de serviço, porque aqueles que têm o senso de serviço têm a responsabilidade e o sentimento de pertencimento. Eu sou do povo de Deus. Eu sou filho do Deus eterno todo-poderoso. Eu fui alcançado pela graça e pela misericórdia do Senhor. Você tem como dizer isso? Eu estou disponível, Senhor, para fazer o que tu quiseres. Que a tua vontade, ó Deus eterno, prevaleça na minha vida. Diga, Senhor, fala, Senhor, que eu estou aqui pronto para te obedecer. São desafios que encontramos o tempo inteiro. O próprio Jesus, ensinando os seus discípulos, no capítulo 7, versículo 21 do Evangelho de Mateus, ele diz assim: nem todo aquele que me chama de Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Pertencimento ao povo de Deus está relacionado com obediência ao Senhor. Pertencimento ao povo de Deus está relacionado com serviço, porque quem obedece está disponível a servir. Pertencimento ao povo de Deus está relacionado a ser alcançado pela graça do Senhor, manifesta ali na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo derrama o seu sangue precioso em meu lugar
e no seu lugar. Pertencimento ao reino de Deus é quando eu entendo que no momento que o Senhor Jesus Cristo deu o grito, está consumado, o véu do templo se rasgou de cima a baixo, liberando o acesso, o meu acesso e o seu acesso à presença do Pai. Que o capítulo 16 do Evangelho de Números nos sirva de alerta com as críticas, com o juízo que fazemos a respeito dos outros e principalmente com o nosso julgamento. Que possamos pertencer de verdade ao Senhor. Que as pessoas que estão à nossa volta possam ver em mim e possam ver em você também que fomos marcados pela graça, que somos alcançados a cada manhã pela misericórdia do Senhor e que tivemos a nossa vida transformada por Cristo Jesus e estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Deus abençoe ricamente o seu dia e vivamos como aqueles que estão neste mundo para servir.